Pessoal, vamos para a correção agora da trilha Hidrografia do Brasil, capítulo 2. São 9 questões, tá? Peguem aí o lápis, borracha e caneta e vamos corrigir. A primeira alternativa, gente, é que vocês relacionassem as alternativas que somando daria corretamente sobre o que é Amazônia Azul. Quando a gente fala de Amazônia, a primeira coisa que vem à cabeça, as pessoas vêm de floresta. A floresta, o domínio morfoclimático. Mas nós estamos falando das águas que pertencem ao território brasileiro. Nós temos o mar territorial, que vai até 12 milhas náuticas, né? Até 22 quilômetros de distância da costa do Brasil, mas também tem a chamada Zona Exclusiva Econômica. Essa zona ela se estende das 12 milhas náuticas até 200 milhas, cerca de 370 quilômetros de distância da costa brasileira. É justamente onde são retirados alguns recursos naturais que pertencem ao território brasileiro. Dentre esses recursos, gente, nós temos aí a extração do pré-sal, que é o petróleo, tá? Então, as alternativas corretas em relação à Amazônia Azul é a número 1, refere-se às águas jurisdicionais brasileiras de importância estratégica e econômica em virtude dos recursos naturais que apresentam. E também a questão de número 8, é um território submerso cujas águas estão sob o controle da autoridade brasileira até 200 milhas náuticas distantes da costa, tá? Então, é a número 1 e a número 8, que somadas vão dar 9. A número 2 não está correta. A Amazônia Azul é ignorada pelos brasileiros por suas riquezas econômicas. Encontra-se no subsolo das áreas oceânicas até 12 milhas náuticas. Não, ela vai até 200 milhas náuticas, tá? Trata-se de um território de interesse estratégico por abrigar uma rica biodiversidade e a maior floresta equatorial do mundo. Também tem correto. Então, correto aqui é a alternativa 1 e 8, que somadas vão dar 9, ok? A questão de número 2, gente, o autor pede que vocês identifiquem o que melhor explica a frase. A frase é o seguinte: o relevo determina o caminho que a água percorre pelo continente, ou seja, dentro do território, até chegar ao oceano, e também é determinado por ele. Pode ser qualquer tipo de relevo, não está falando exclusivamente de relevo de planalto ou de planície, tá? A alternativa que melhor explica que o relevo vai determinar a forma como esse rio vai percorrer o seu caminho do continente até chegar ao mar é a alternativa da letra C. Os rios seguem seu percurso erodindo o relevo e carregando os sedimentos para as porções mais baixas do terreno, ao mesmo tempo que são condicionados por barreiras naturais que determinam seu caminho. Isso é independente se é rio de planalto ou rio de planície. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a alternativa da letra C. Na questão de número 3, o autor pede que vocês identifiquem os conceitos do que está relacionado a bacia hidrográfica e região hidrográfica. Parece ser a mesma coisa, mas não é, tá? Quando a gente fala de bacia hidrográfica, é uma área onde é percorrido um rio principal, seus afluentes e os rios menores. Essa região, essa bacia hidrográfica, ela pode ultrapassar até os limites de um país para outro, como é o caso, gente, da bacia hidrográfica do Amazonas e também da bacia do Paraná. Só estou citando essas duas como exemplo. E aí você teria que identificar. Nós temos aí 3 alternativas que você teria que classificar. Letra A, o que é característica de bacia hidrográfica, e letra B, o que é característica de região hidrográfica. Região hidrográfica, ela abrange, na verdade, é uma forma do governo estudar características parecidas, semelhantes de várias bacias hidrográficas, só que elas são delimitadas por relevos que separam. A primeira alternativa está falando assim, por meio dela é possível um melhor gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. Isso é característica de região hidrográfica, ou seja, letra B. Corresponde à área de drenagem ou escoamento das águas pluviais, que vão abastecer os rios principais, seus afluentes ou tributários. Águas pluviais são águas de chuva, tá, gente? Corresponde à área de drenagem, escoamento dessas águas pluviais, aí está falando de bacia hidrográfica.
corresponde ao espaço de uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas, com características naturais e socioeconômicas similares. Aí também está falando de região hidrográfica. Então, a alternativa correta ficou assim, ó, B, A, B. Na questão de número 4, o autor pede que vocês identifiquem quais as alternativas que indicam as duas maiores quedas d'água que se localizam nas bacias hidrográficas dos rios Paraná e Uruguai. Essas bacias, gente, têm um dos melhores aproveitamentos de geração de energia hidrelétrica, tá? Do Brasil. Essas duas maiores quedas d'água que são identificadas tanto na bacia do Rio Paraná e no Uruguai é a letra B, Cataratas do Iguaçu, onde tem a usina hidrelétrica de Itaipu, que é considerada a usina binacional, né, entre Brasil e Paraguai, e também a alternativa da letra D, Salto e Ucumã, ok? A questão de número 5, vocês teriam que identificar a característica de 3 grandes rios brasileiros: o Rio Amazonas, o Rio São Francisco e o Paraná. Vale lembrar que entre esses rios, um é totalmente brasileiro e os outros não. A primeira característica: Rio de Planalto, que chega ao Oceano Atlântico depois de se juntar ao Rio Paraguai, formando o Rio da Prata. É o limite natural entre o Brasil e o Paraguai e é onde se localizam uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a usina binacional de Itaipu. Rio de Planalto, né, está caracterizado com o maior aproveitamento de energia hidrelétrica, nós estamos falando aí do Rio Paraná. Então, a característica aí vai ser a letra B. Próximo, percorre uma faixa no sentido sul-norte, nascendo em Minas Gerais e indo até o Oceano Atlântico no Nordeste. É o maior rio totalmente brasileiro. É conhecido, inclusive, como Rio de Integração Nacional, pois ele interliga a região Sudeste a Nordeste. Nós estamos falando, gente, do Rio São Francisco, tá? Então, aí é a letra C. Muitos dos seus afluentes nascem do degelo que ocorre nas elevadas altitudes dos Andes peruanos, sendo alimentados pelas intensas chuvas tropicais ao longo do seu curso. Esse rio é o único rio nival. O que é rio nival? É o rio que é abastecido pela água de derretimento de geleira, tá? Esse rio, infelizmente, eu não posso considerá-lo como um rio totalmente brasileiro, porque ele não nasce no Brasil. Nós estamos falando de um rio que está sendo aproveitado, inclusive, para a obtenção de energia elétrica. Esse rio, gente, nós estamos falando aqui, no caso, o autor pede para vocês identificarem com a letra A, que é o rio Amazonas. Então, ficou caracterizado B, C, A questão, resposta da questão de número 5. Pessoal, na questão de número 6, o autor ele quer saber as alternativas corretas em relação às bacias hidrográficas e a importância de seu estudo e sua conservação. Bacias hidrográficas, gente, toda ela é formada por um rio principal, seus afluentes e rios menores. Essas bacias elas são muito utilizadas a todo instante as águas de seus rios para qualquer atividade econômica que é desenvolvida. Por isso, da importância de se preservar, conservar e saber quais atividades que vão ser desenvolvidas no seu entorno. Quando o autor pede para você marcar as alternativas corretas, nós temos nessa questão 2 alternativas. São elas as letras C. É importante planejar o uso correto das águas subterrâneas, pois, como os aquíferos são formados por rochas porosas e permeáveis, as águas contaminadas por poluentes podem infiltrar até eles. Ou seja, dentro dessas áreas de bacias hidrográficas, nós também temos as chamadas as áreas de aquíferos, tá? São águas que estão armazenadas no subsolo e essas águas são muito utilizadas em cidades como São José do Rio Preto, algumas outras cidades em São Paulo e Uberlândia também em Minas Gerais para abastecimento da população. Se essas águas que são abastecidas por outros rios e também por água de chuva já descem contaminadas, automaticamente vai
infiltrar e contaminar as águas subterrâneas, tá? Então, a letra C é correta. A letra D, a proteção das cabeceiras, o uso correto do solo, o tratamento eficiente do esgoto e a redução do uso de agrotóxicos são algumas ações capazes de preservar as águas das bacias hidrográficas. E isso a todo instante é mostrado nos meios de comunicação, né, sobre a importância de preservar os mananciais, que são chamados de nascentes, a vegetação que está em torno desses mananciais, a não jogar esgoto, nenhum tipo de resíduo nessas águas, porque automaticamente vai contaminar. Então, a resposta correta para a questão de número 6 é a letra C e a letra D. Na questão de número 7, o autor tem duas imagens. A primeira sobre o ciclo da água e a segunda imagem sobre Brasil, os dois grandes aquíferos que nós temos, que está representado pela cor verde o Saga, Sistema Aquífero Grande Amazônia, e o de amarelo, o Sistema Aquífero Guarani. E aí, gente, vocês teriam que analisar as alternativas e colocar se é verdadeiro ou falso, tá? A primeira, as águas subterrâneas surgem devido à infiltração nas rochas das águas de rios e mares. Mares não, das águas de rios e de chuvas, tá? Então, a primeira alternativa é falsa. A letra B. A formação dos aquíferos está diretamente ligada à característica geológica da região onde se encontra, visto que nem todo tipo de rocha pode armazenar água. É verdadeiro. A rocha tem que ser porosa, tem que ser permeável. Então, a letra B é verdadeiro. Letra C. Os depósitos de águas subterrâneas formadas por unidades rochosas ou de sedimentos porosos e permeáveis são denominadas de aquíferos. Isso mesmo, é verdadeiro, são chamadas águas subterrâneas. Letra D. O aquífero Guarani é uma reserva de água subterrânea exclusivamente brasileira, assim como o sistema aquífero Grande Amazônia. Se você voltar na ilustração, você vai ver que tanto o Saga quanto o SAG, os dois acabam ultrapassando limites do território brasileiro, tá? Ou seja, então não é de uso exclusivo do território brasileiro. Então, essa alternativa, que é a letra D, é falsa, tá? Letra E. A reposição de água subterrânea se dá pela água das chuvas. Por isso, os aquíferos são recursos inesgotáveis, tanto por águas de chuva que infiltra, como também as águas de rios. Lógico que não é inesgotável, porque se a capacidade de infiltrar das águas de chuva, se a população retirar mais do que a capacidade de infiltração, não vai dar tempo de repor, tá? Essa água, então não é inesgotável. Então, gente, a resposta correta para a questão de número 7 ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A questão de número 8 é um título de uma música, né? São Francisco help, ou seja, São Francisco, Rio São Francisco pede socorro. E aí, o autor pede que vocês identifiquem algumas características do Rio São Francisco, tá? Nessa questão, gente, na questão de número 8, são 3 alternativas corretas. A primeira é a letra A. O Rio São Francisco é responsável por amenizar o problema da seca no sertão nordestino, pois suas águas são usadas tanto para abastecimento da população quanto para irrigação de lavouras, e é verdade. Nós temos áreas que são irrigadas pela água do Rio São Francisco através do projeto chamado de transposição, tá? Principalmente tem áreas de fruticultura nessa região. Letra B. As águas do rio são degradadas em razão do lançamento de esgoto e agrotóxicos e do assoreamento causado pelos desmatamentos de suas margens. Também é verdadeiro. Infelizmente, a população, algumas atividades econômicas acabam causando esses problemas ambientais. E letra C. A letra da música mostra a preocupação com o desvio do Rio São Francisco, resultado da obra de transposição de seu leito para levar água até as regiões que sofrem com a seca, por meio de canais artificiais. É correto também. Essa obra de transposição, ela acaba desviando uma parte das águas que vai chegar até a parte mais seca.
Só que onde passava uma grande quantidade de água, ela vai passar menos e automaticamente vai se prejudicar a vegetação e a fauna que ali vive. A resposta correta para essa alternativa são as letras A, B e C. A última questão, pessoal, questão de número 9, nós temos 2 mapas. O primeiro mapa tem identificado aí quatro potenciais de usinas hidrelétricas, representados pelo número 1, número 2, número 3 e número 4. No mapa abaixo, Brasil, regiões hidrográficas, a localização das grandes bacias hidrográficas. O que você tinha que fazer? Você tinha que identificar, com relação a esses potenciais hidrográficos, onde cada um está localizado. A bacia, o potencial hidrográfico de número 1, gente, só de olhar, nós sabemos que é da bacia hidrográfica Amazônia. Você tinha que buscar qual alternativa que começa com a número 1, a região amazônica. A letra A começa, a letra B também, a letra C e a letra D, todas as alternativas o autor fez para confundir. Você teria que identificar também a número 2. Se você olhar a número 2 no potencial hidrelétrico e buscar no mesmo mapa a número 2, vai estar representado aqui por um rosinha bem clarinho, na verdade é um amarelo bem clarinho, Tocantins, Araguaia. Voltando, a número 3 é representada, está aqui abaixo, a número 3 está aqui, gente, por um laranja, tá? Aqui talvez para vocês apareça com uma cor mais nítida, mas para mim está representado por uma cor laranja, que é a do Paraná. E a número 4, essa representação faz referência à bacia do São Francisco. A alternativa que se encaixa nessa resposta é a letra D. Número 1, região hidrográfica Amazônia. Número 2, região hidrográfica do Araguaia Tocantins. Número 3, região hidrográfica do Paraná. E número 4, região hidrográfica do São Francisco. Ok?